Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui no podcast Ailson Lino, trazendo novidades para vocês, trazendo pessoas assim com um trabalho muito relevante para a sociedade, em todas as áreas, né? Do humor, da música, das artes, da ciência, da poesia, etc. e tal, né? E hoje a gente tem uma pessoa aqui que eu diria para você que dispensa comentários, né? Antônio Carlos Gomes Conceição, tu sabe quem é? Ó, ele é filho do seu Agripino, tá? Com a dona Eufrosina, ele tem os filhos Alain e Raisson. O cara é contador e publicitário. Agora, tudo isso é fichinha diante de tanta maravilha que ele faz nas artes. Vamos conversar com o Tom em Matéria. E aí, Lino? Cara, que bom ter você aqui, bom. Tony. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho, pelo convite. Acho que a gente vai, nessa tarde, desabrochar muita coisa boa aí, né? Com certeza. Essas coisas que a gente vem fazendo durante esse período todo aí de vida, de luta, de resistência, né? No meu começo de carreira até agora. Tudo que vem acontecendo positivamente. Maravilha. E você saiba que quem está aqui do teu lado, em frente a você, não é um simples entrevistador. Uhum. É teu fanzaço. Axé, né? axé. Maria, você faz Axé. parte da minha história com as suas músicas carnavalescas. Quem é que o coração não palpita lembrando das coisas? Mas vamos começar, Tonho, falando lá dos seus 8 anos, quando você ajudava a sua mãe vendendo acarajé. Como foi a Feira de São Joaquim? Nossa, para você? A feira para mim foi um processo de aprendizado para que hoje eu pudesse ser um empreendedor, né? Um empreendedor nato que acreditou no versar do meu pai vendendo laranja, de minha mãe. Meu pai vendia laranja, banana, aipim, vendia cana, amendoim, sabe, batata doce. Meu pai foi um desbravador. Ele veio do interior, meu pai é de Feira de Santana. Sim. Né? Então era bem roça mesmo, ali Feira de Santana, misturando com Bonfim de Feira, Conceição da Feira, aquela região toda ali, São Gonçalo. Meus parentes estão inseridos da parte de meu pai em todos esses lugares. E quando ele vem para Salvador, aqui ele encontra a minha mãe, Dona Eufrosina, que vem de Jiquié, e se apaixonam e começam. Só que meu pai era boêmio, né? Meu pai era um homem da boemia, do samba, aquele que saía hoje, ele voltava 15 dias depois para casa com a roupa engomada ainda, sem sujeira. Que legal! Porque ele disse que era capoeirista que é bom, não se sujava. Meu pai foi uma viagem, assim. E um pai muito presente, muito prestativo, assim, muito preocupado com o futuro dos filhos. Meu pai sempre teve esse olhar, né? Só que ele era deslargado de muita coisa. Meu pai não viveu para o que a sociedade estava propondo. Meu pai fazia a vida dele, então ele foi trabalhar como ladrilheiro. Depois ele viu que aquilo não era legal para ele e resolveu trabalhar para ele como empreendedor, o que nós chamávamos na época escravocrata dos escravos de ganho. Então meu pai foi um homem de ganho, né? E que minha mãe também fez isso vendendo acarajé. E aí minha mãe me levava, eu tenho uma sorte incrível, porque eu conheci a materialização da capoeira com minha mãe, na festa da Boa Viagem. Quer dizer que veio antes do mestre Caiçara, sua mãe já estava mostrando para você essa arte. O mestre Caiçara eu conheci através do LP que ele tinha feito, um LP chamado Irmãos Unidos São Jorge, uma coisa dessa assim, ou São Jorge dos Irmãos Unidos, eu não lembro bem o nome do LP, né, dele, mas era seu Popó que tocava, então eu era um menino que eu ficava impressionado com o iê. Você tinha que idade nessa época, Tonho? Aí eu tava com
acredito que eu estava entre 9 e 10 anos. Foi logo ali depois da feira, né? São Joaquim, nesse mesmo processo. Mas só que eu não conhecia a capoeira. Eu ouvia o seu Popó colocar o LP, tanto do mestre Caiçara como do mestre Suassuna. Né? Mas o iê do mestre, que era uma coisa que me cativava. Aquilo me chamava a atenção, né? Iê! Um iê forte para começar a cantar uma música. E a primeira música que vem na minha cabeça é quando o mestre Caiçara faz: vou-me embora para Bahia, para ver se dinheiro corre. Se dinheiro não correr, de fome ninguém não morre, porque eu nasci naquela terra. Naquela terra eu me criei. Ó, que terra hospitaleira, nessa terra eu morrerei. Sabe? Minha mãe está me chamando, que vida de mulher. Então, eu aprendendo, ouvindo aquilo ali, fui aprendendo e fui me interessando com aquilo. E perguntei ao seu Popó disse para mim: não, isso é capoeira, e fez um gesto. Quando eu comecei a praticar capoeira, foi que eu descobri que aquele gesto que o seu Popó falou não era nada, tinha nada a ver com capoeira. Olha só. Né? Mas isso me deu essa possibilidade de encontrar essa arte através do seu Popó, nas festas de Largo. Minha mãe... É engraçado, cara. E olha como eu descobri isso. Minha mãe ficava ali vendendo, eu ficava ali do lado dela, né? Tá. E de repente me instalou uma ideia, assim do nada. Eu fiz: manhã, essa bandeja aqui, a senhora não quer botar o acarajé e o abará para eu vender nas barracas? Que eu via minha mãe cochilando, cansada. Aí minha mãe fazia assim: é bom, né, meu filho? Eu disse: é. Aí eu fazia isso. Eu botava na bandeja, ia vender nas barracas e vendia rápido. Aí voltava de novo, ela colocava mais. Aí, de repente, eu estou vendo a roda formando e a roda começando a acontecer. Foi a primeira vez que eu vi a roda. Isso era na feira de São Joaquim? Não, isso aí... Já era nas festas de Largo? Já era na festa de Largo. Nas festas de Largo. Porque minha mãe vendia na feira de São Joaquim e no período das festas de Largo, né, a minha mãe ia vender Conceição, era Santa Luzia, 1º de janeiro, que Boa Viagem. Boa Viagem. Depois da Boa Viagem, minha mãe ia para a festa... Não lembro agora a ordem, mas acho que era Lapinha, né? Ribeira, que era a segunda-feira gorda. Bonfim. Ribeira, aí depois tinha Pituba. Isso. Né? A Pituba. E depois da Pituba vinha o 2 de fevereiro. E depois do Rio fevereiro, o Rio Vermelho, depois do 2 de fevereiro, a festa de Itapuã. Então minha mãe vendeu em todas a lavagem de essas Itapuã, festas. que precede o carnaval, né? Precede o carnaval. Então, e aí ia pro carnaval. E no carnaval, minha mãe vendia. Tem a Cantina da Lua. Sim. Do lado da cantina não tem a igreja. Clarinho do Silva, minha mãe vendia na frente daquela igreja. Ali. Terreiro de Jesus. Terreiro de Jesus. Então, eu sou desses ambientes, desses lugares. E aonde eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe por me levarem para esse lugar. Que talvez hoje eu não tivesse na música. Foram tudo que meus olhos viam naquele momento ali, que essas coisas me chamaram a atenção, de estar querendo ser isso. Tanto que minha mãe, Lino, queria que eu fosse médico. Naquela época era sonho de toda mãe, né? O filho ser médico, ser doutor, né, Tony? E eu dizia para minha mãe: mãe, eu tenho medo de sangue. Eu não gosto de sangue, mas eu vou ser um médico. Eu quero ser da cultura. Eu quero curar as pessoas através da cultura. Ela olhava para mim e falava: tá. mas você vai estudar, não vai? Não, eu vou estudar. Eu vou estudar. Graças a Deus, eu tenho foto de meu pai e minha mãe na minha formatura. Que legal. Ô, Tonho, aí vieram os dois mestres, né? Macaco e King Kong, os dois Robertos. Isso, os dois Robertos. 23 anos você levou aí, né? Treinando com eles. Conta essa passagem. O mestre Macaco já foi ainda nessa minha fase, saindo da fase criança, já para a pré-adolescência. Né? Entre 12 e 13 anos, eu já estava com o mestre Ainda Macaco. Morava no Palmiúdo? Já morava todo mundo lá, no mesmo lugar, mesmo bairro, né? Em área diferente, né? Que eu morava no Palmiúdo, do lado no sertanejo. Sim. Né? Que é entrando no sertanejo Pedreira, que a Pedreira é dividida em 3 bairros. Ela é Cidade Nova, Palmiúdo e Barro Reis. Barro Reis, isso. Né? Eu sou do lado do Palmiúdo. Sim. E aí foi aonde eu nasci também,
né? E o meu nascimento, ele é um nascimento praticamente assim forçado, que minha mãe corre para a parede que estava caindo não cair em cima dela. Ela grávida de mim, ela aí sente a dor na porta. E eu nasci no dia 12 de maio. Era o Dia das Mães, por É o Dia acaso? das Mães. Fala sério, Tonho. Fala sério. Peraí, vamos repetir. Sua mãe estava gestante de você, Gestante, a parede ia da casa que a gente cair morando ia cair. Na hora que foi cair, minha mãe correu. Isso ela me conta, e né? desencadeou aí a dor do Quando parto. ela corre, estava chovendo, ela para no passeio com a dor. Dona Júlia, uma vizinha, que era parteira, vê minha mãe, assim, da janela, aí vem a minha mãe, e eu nasci naquele lugar ali, na chuva. Ela entrou em trabalho de parto na hora, Na hora, Tonho. foi. E isso era dia 12 de maio 12 de maio. de 65, 1964. 64, então, era o Dia das Era o Dia Mães. das Mães, era um Dia das Mães. E eu fui o presente de minha mãe. E Dona Júlia, eu vim saber isso quando eu tinha 30 anos, que minha mãe me falou. E Dona Júlia, que eu conheci Dona Júlia, sabe? E aí Dona Júlia disse para mim assim, quando você nasceu, eu falei uma coisa para sua mãe. E minha mãe tinha me dito também isso. É. Manhã é bacana. Manhã me disse isso também, que quando eu nasci, ela olhou para mim e disse para minha mãe que eu seria o filho que ia modificar a família, a estrutura da família, eu era a figura. E eu, sem saber, eu fiz tudo isso. Cara, é tão profundo isso que se você olhar bem aí, de acordo com a sua narração, dessa narrativa maravilhosa da sua vinda ao mundo, olha que coisa. A parede desaba, a sua mãe vai tentar segurar a parede, entra em trabalho de parto e você nasce e era o Dia das Mães. Você já nasceu predestinado para mudar muita coisa, como você fui fez. O presente da veinha. O né? presente. E Os dois receberam o presente, né? Você, a mãe e a mãe e esse filhão aí. Isso. Que veio mudar muita coisa. E eu sempre fui um filho muito próximo aos meus pais, né? Muito, muito cuidadoso. Eu sempre cuidei de meu pai, sempre cuidei de minha mãe. Meu pai teve um momento de separação, né? E aí eu comprei uma casa, tal. Aí minha mãe fez assim: seu pai vai morar onde? Eu disse: ele vai ter que morar aqui, mãe. Separados. Separados. Eu não vou deixar meu pai morar em outro lugar. Eu vou fazer a casa dele também aqui. E fiz a casinha, um quarto. Não, eu quero um quartinho. Aí fiz o quartinho dele. Sabe, meu pai era uma onda. Rapaz, meu pai era uma onda, meu irmão. Seu pai, se for, ele viveu até quantos anos? Até 90 anos. E Dona Frosina, quantos anos tem hoje? Dona Frosina está com 92. Tá lúcida, bacana. Lúcida. Segundo o Alain, eu estava falando com o Alain ontem sobre... Alain, seu filho mais velho. O seu filho mais velho. Meu filho mais velho. Sobre a juventude dela, né? Contando narrativas dessa época, né? E Alain dizendo assim: meu Deus, como é que minha avó lembra disso tudo? Tintim por tintim, nome de pessoas. Ô, Tony, me responde uma Cor coisa. de roupa. Cor de roupa. Cor de roupa de A Dona Eufrosina ainda te dá uns puxãozinhos de orelha assim? Não, ainda te chama... Ela tem coisas assim que... Tipo, eu viajo muito, então estou na correria. Aí ela, quando eu chego lá para vê-la, eu vejo minha mãe todos os dias, eu estou em Salvador. Todos os dias. Maravilha. Sabe? Eu estou em Salvador, eu vejo minha mãe. E quando eu estou viajando, aí eu ligo e tal, digo: mãe, eu estou aqui viajando. É engraçado que as primeiras vezes que ela me via ao celular, né? Aí ela dizia assim: você está aí dentro? Como se fosse uma televisão, Como vamos é que dizer você assim. entrou aí? Eu digo: depois eu conto para a senhora. Como é aí? Aqui é assim, tal. Que agora já tá. Mas ela reclama comigo quando eu viajo muito, né? Que às vezes ela me vê cansado, assim, sentado, cochilando e tal. Ela aí reclama, né? Ô, Tony, me fala uma coisa. Você acredita que essa sua relação com a Dona Eufrosina, a sua mãe, vai muito além dessa encarnação de mãe e filho? Você acredita numa história aí de longas datas que vocês vieram com um propósito, tinham que vir juntos nessa situação? Você acredita nessa situação? Eu acredito. E por incrível que pareça, eu converso isso com minha mãe, que eu fico buscando, né? Eu tenho muitas coisas no meu celular gravado, essas conversas. E eu fico buscando essa questão dos antepassados, né? Minha mãe é bisneta de uma cabocla do mato. Ela mesmo dizia assim: minha bisavó, ela era cabocla, ela era toda
sabe, bicho do mato. Arranjava os dentes assim. Era toda Olha, assim, ela tem 92, a 92. bisavó, estamos falando de 1700, 1800, por aí, né? Ela conheceu a bisavó dela, cara. Ô, Tonho, antes de eu entrar no Tonho Matéria, artista, esse motivador bacana, esse cara extraordinário, eu quero saber mais um pouco. Quando você tinha essa idade, 8 anos, Feira de São Joaquim, Festa de Largo, a capoeira entra na sua vida, você sentiu ali que era um caminho para combater a desigualdade social, era um caminho que você tinha que trilhar para alcançar aqueles desejos intrínsecos que você tinha, digamos, inconscientes, você talvez não tinha ainda a identificação, né, do que era, mas você encontrou ali nas artes, isso já te motivava? Me motivava, né? Me motivava por conta das músicas, porque as músicas da capoeira, na minha geração, são músicas que falam sobre o processo escravocrata, o negro fujão, a luta, a negaça. Tinha muitas essas coisas de falar sobre a negaça, né? E tinha uma coisa dos malongos, que os malongos tinham que se juntar, malongo significa amigos, né? Sim. Tinham que se juntar para criar uma luta de resistência. Então, muitas músicas, né? Tem uma música mesmo que me chama a atenção, que é dessa época, quando eu comecei, que diz assim, negro fugia da senzala, perseguido, se escondia no alarido para lutar. Olha a armada, meia-lua, olha a queixada, rasteira e armada para matar. Capoeira dizia, capoeira fazia, liberdade para o negro, liberdade para a vida. Capoeira hoje em dia é da minha alegria, vem para a roda que eu quero jogar, vamos jogar. Então, esses trechos, isso me chamava um pouco a atenção dentro daquela proposta musical. Mas eu não tinha ainda uma dimensão do que era o processo do racismo, de preconceito, não Mas entendia. aquilo já era uma chave que tentava Mas abrir já uma era porta. Já era uma chave. Tanto que minha primeira música que eu fiz para o Bloco Ébano e até para o Amante do Reggae, as minhas primeiras músicas de Bloco Afro, são músicas que eu relato mesmo sobre essa questão do negativismo, né? Sobre o processo escravocrata, a conclamação a Deus, onde é que você está, Deus? Que legal, que eu te chamo Tonho. aqui, você não resolve, eu estou clamando outros deuses, né? Porque, mas Deus só tem um que a gente empodera. Mas se a gente for em África, cada lugar tem seus deuses, cada lugar tem seu significado. Em um lugar ele é Olorum, no outro lugar ele é Zambi, e aí por aí vai. Então, acho que tudo isso que a gente foi, ao longo do tempo, entendendo enquanto estrutura do que era o racismo no Brasil, do que era o preconceito, isso eu ganho mais notoriedade do conhecimento quando eu adentro o Bloco Afro. Muito bem. Deus, ó Deus, Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela, em que céu tu se escondes? Em busca de um novo Deus. Foi a sua primeira Foi minha letra, primeira primeira música, isso já aconteceu, você tinha por volta de quantos anos, Tonho? Isso aí eu tava 80, 79 para 80. Então quer dizer que as canções da capoeira, como você mesmo relatou, já te trazia algum farol? Você começava ali a compreender não tão somente a arte da capoeira, mas principalmente a filosofia que trazia nas canções. Aí desperta. O grande Tonho Matéria, que ele adentra fortemente aí nas músicas. E você sabe que meu primeiro nome na música era só Tonho. E como é que veio o Matéria, Tonho? O Matéria, quando eu estava no primário, professora Lúcia e professora Maria das Dores me fizeram a pergunta do significado da matéria. Eu respondi, acertei, só que eu brinquei. Ela fez uma pergunta da física, né? Da física, da química. Da química, da matéria. Da química. Aí eu fiz, professora, matéria é tudo que tem massa, e por isso a senhora é uma matéria, porque é isso. Aí fui respondendo, né? Tudo que tem massa, que ocupa lugar no espaço. Já era o poeta ali. E essa cadeira é uma massa, a senhora é uma massa. E as professoras se olhando pra minha cara assim. E os colegas? Aí, os colegas assim, dando risada. Aí você é gaiato, vai ficar de castigo.
Aí os amigos começaram, eu fiquei de castigo, cara da parede. Naquela época era assim. Época. Aí eu fiz, não vou merendar. O meu problema não era o castigo. Era a merenda. O meu problema era a merenda. Aí falei com a professora, deixa eu ir merendar. Vá merendar e volta pro mesmo lugar. E naquele ano... Era de joelho naquela época não, né? Não, eu fiquei em pé. Pra parede. Tinha quando a gente fazia uma coisa pior, eu já fiquei no Eu também já fiquei de porque joelho. eu me misturei, tomei bolo de minha mãe em casa, um bolinhozinho e 2 beliscões só. Minha mãe só fez 2 bolos e um beliscão, nunca mais mexi em nada, né? Porque eu me misturei. E também lá. Nunca mais Dona Francisca Não, precisou te dar beliscão. Fiquei batucando na sala, junto com a galera, não deixando a professora fazer a tarefa, e aí tudo chegava na mãe, né? A gente trazia o bilhete e tinha que dar. Isso. E naquela época o professor podia tinha realmente tinha autoridade de professor e os pais acolhiam essa autoridade. É verdade, cara. Sabe? E aí, manhã agiu, foi para a escola no outro dia. Aí fui chamado a atenção pelas professoras, por manhã. Manhã deixou uma ordem. Por manhã. Manhã danada. Você ainda chama de manhã hoje. Manhã chama até hoje. Lá em casa todo mundo chama de manhã. Seus filhos chamam sua mulher de manhã? A mãe deles? Meu filho, a mãe de Alan já partiu, né? Mas a mãe de Raisson chama de minha mãe ou manhã. Quando ele tem um chameguinho é manhã. Quando quer que a mãe resolva alguma coisa, minha mãe resolve isso aqui. E chama a dona Franzina de voinha? Voinha ou vovó. A maioria chama vovó. Que legal. E Carminha, que é a minha irmã mais velha, substituiu manhã. Então todo mundo, além dos filhos dela, como todos os sobrinhos, chamam Carminha de manhã. Bom, a primeira música, então, é que você explodiu, já estourou logo já de cheguei, cara, já chegou em segundo lugar. Segundo lugar. Rapaz, como você foi pesquisou, né? Como é que você se sentiu, cara, aquele jovem, cheio de sonhos, com uma história extraordinária de vida, de passagem, de crescimento, de ensinamento, de aprendizado. Aí de repente você se lança, sai entre aspas um pouco do mundo das artes, vamos dizer, da capoeira do esporte. Sim. E adentra naquilo que pulsava na sua vida, desde, eu diria, da barriga da tua mãe, que era a poesia, que você mesmo disse, né? Que ia ser doutor das palavras, da poesia. Exatamente. E aí você faz a primeira canção, você esperava que explodia assim para o segundo lugar? Não. E aí, Tonho, como é que você ficou? Você tinha muitos jovens escrevendo canções para o Bloco Afro, e o Bloco Afro ele começa a largar, né? Você tem em cada comunidade uma entidade, que aquilo naquela época era muito interessante, porque todos os jovens daquele momento hoje alguns são advogados, outros são engenheiro, outros ficou na música como músico, outro é poeta, outros trabalham com design, sabe? Então, já estão todo mundo já na minha faixa etária de 60 e mais um pouco, alguns eram 5, 6 anos mais velhos, mas a gente teve uma direção nesses lugares, né? Então, eu sou de uma época que o Bloco Afro, eles nos davam essa possibilidade de um pensamento mais potente para a sociedade, discursar através da música, né? Então você tinha as apostilas que eram produzidas com determinadas temáticas. Então quando você ouve a música Faraó, Elegibô, quando você ouve a música Arco-Íris de Madagascar, Cuba, são temáticas que as entidades faziam para o desfile do carnaval, no qual tinha um diretor, ainda tem nos blocos, o diretor de cultura que ia estudar sobre isso. Então tinha um diretor que viajava mesmo para o país ou a região desse país que estava querendo homenagear. Então o Olodum fez uma homenagem, uma época, a Moçambique. Então o diretor viajou para Moçambique para pesquisar de perto a história de Moçambique e traziam esse resultado. Amantes do Reggae também cantou Moçambique. E aí isso foi importante porque nós, compositores, jovens ali, lia, e a música é o resumo daquilo que a gente lia.
fazia um resumo, né? Botava um refrão. E entrava a sua visão também, sua minha visão opinião, também, minha opinião, que é muito mais importante. A gente fazia a discussão entre aquilo que a gente estava lendo. Até porque você nem sabia a veracidade do que estava lendo, quem foi que escreveu, qual o propósito. Exatamente. E você, com o seu olhar crítico, você iria criando. Que bacana. Se você nasceu, foi doutor mesmo, dona Eufrazia tinha razão. Você só não foi operar as pessoas, você tem medo de sangue, né? Mas tu nasceu doutor? E aí isso foi bom, porque eu conheci países africanos, principalmente, é uma coisa que depois na faculdade eu estudei, que é a questão da historicidade, né? Que é aquilo que você conhece antes de chegar naquele lugar. Maravilha. E eu quando eu cheguei em África, foi incrível, porque eu já tinha falado sobre Nzinga, eu já tinha falado sobre os guerreiros Jagas, eu já tinha falado sobre Agostinho do Nascimento, né, Agostinho? Eu já tinha falado sobre Samora Machel. Eu já tinha falado sobre Nelson Mandela em música, pesquisado tudo isso, e eu tenho um acervo gigantesco de música afro, de mais de 300 composições, que eu vou transformar agora num livro, que é chamado A Poesia Afro de Torres Já era Matéria. sem tempo, né, rapaz? Você tem escrito um livro, porque né? sabe o que é que acontece? Eu toda hora faço uma música, eu digo, essa aqui eu vou botar, daqui a pouco vem outra. A sua próxima matéria agora, velho, é escrever um livro, tá? Agora, Tonho, por que você foi pra faculdade de contabilidade e não de história, cara? Porque na época, o desejo da mãe, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que estudar. Então a contabilidade foi o que eu encontrei. E eu encontrei professores geniais na minha vida, né? Professores como Djalma, Patriarca. Patriarca mesmo era um professor de contabilidade econômica, que hoje nós chamamos de contabilidade financeira, né? Que foi muito importante para mim. O que foi antes para você? Foi a contabilidade ou propaganda? A contabilidade. Depois? A propaganda já publicidade. veio a propaganda já veio depois, bem depois. Eu já estava, quando eu vim fazer propaganda, eu já estava com de 30 para 40 anos. Entendi. Eu já estava já na área. Eu já estava, na verdade, já gravando jingle na WR. E o que te motivou a fazer publicidade? Por conta dos jingles que eu começava a gravar. Você queria vir para trás do palco? Ou melhor? Não, eu queria pegar minha arte e vender minha arte melhor. Legal. Eu queria pegar... Tirada legal, hein? Eu queria pegar a capoeira e fazer o que eu estou aqui, vestido. Com uma estampa que... Associação Cultural de Capoeira Mangangá. Mangangá. Que é a sua associação. Que é a associação. É lá do Palmiúdo, Tonho? Do Palmiúdo. Você não larga o bairro, né, cara? Não largo o meu bairro. O bairro é tudo, o que eu faço. Hoje a gente está em várias comunidades, né? Em muitas comunidades, com os alunos que estão fazendo essa difusão com a capoeira, acreditando nesse sonho, né? E ajudando a multiplicar, que eu acho que isso é muito, muito importante. A gente está em Boca do Rio, a gente tem aqui no Marotinho, dos dois Marotinhos, né? Sim. Tanto o Marotinho da cidade ali da avenida Leomar Balieiro, quanto o Marotinho do que é o chamado Bom Joá. Bom Joá, Fazenda Grande do Retiro. Fazenda Grande do Retiro. Mas a gente está em 7 de Abril, Castelo Branco, aqui também, próximo aqui em Simões Filho, Lauro de Freitas. Isso são alunos, né, que acreditam, né, Camaçari, porque os alunos eles dizem assim, mestre, o senhor é meu espelho. Então, se o senhor acreditou e deu certo, eu também vou acreditar. E eu quero... Aí eu disse, mas tem que estudar, tem que pesquisar mais. Trabalhar com cultura não é só fazer cultura. Você precisa conhecer as pessoas, de fato, que deram a possibilidade do que você quer fazer agora. Eu diria que a cultura, alguém que criou até aqui, te entrega o bastão, daqui você prossegue com essa mesma cultura, difundindo e massificando, etc. E a gente não para de estudar, né? Não deve Porque parar. A cultura ela é imensa, ela tem uma contribuição gigantesca. A gente vai falar aqui sobre o samba. É impossível contar a história do samba sem falar dos bantos chegando aqui com o engoma, né? Que o engoma são os tambores. É por isso que existe a engomadeira, o bairro engomadeira. Vem daí? Porque eram as mulheres que engomavam a roupa e que levava o tacho e seu tambor, tocando engoma.
um tamborzinho pequeno para Olha ir só, cantando e nas daí ruas. o barro em Gomadeira em Salvador. Gomadeira, e é por isso que tem o cabula, porque o cabila, que é o toque que tem essa originalidade do que nós chamamos hoje de samba. Ô, Tonho, Sabe? é muito rica a sua história, cara. Eu não quero perder Coisa vamos demais. voltar um pouquinho, logo depois da sua primeira canção que você tirou em segundo lugar. Sim, Aí você já vai pro Bloco Camaleão, pro e Araqueto, Araqueto, pro Olodum. Olodum. Como é que Tudo foi? ao mesmo tempo agora. E como é que foi que aconteceu essa sua, vamos dizer, essa sua ascensão assim a esses blocos da época que estava explodindo com uma cultura extraordinária e o Tonho estava lá como o vocalista principal deles, Sim, etc. Me sim. conta como é que foi que É aconteceu isso? interessante porque eu comecei a desbravar nos finais de semana. Tem uma frase que minha mãe me fala até hoje. É muito engraçado. Desde quando eu comecei com a capoeira, né? Eu chegava todo sujo, cansado, não sei o quê. Aí no outro dia eu tava de novo, no outro dia eu tava de novo. Ela sempre falou pra mim isso. Até hoje ela fala, você não cansa não? Eu digo, não, mas seu filho é incansável. Sabe? Elas acabam da risada, meu Deus. E eu fiz muito isso. Porque naquela época havia os ensaios das agremiações, né, dos blocos. Então eu ia para Araqueto, Olodum, Comanche. Eu fui cantor do Comanche. Aqui, não sei se você lembra um acidente que teve do Comanche na Praça Castro Alves. Do trio que Do trio. que descarrilou lá. Eu era um dos cantores ali. Ah, me lembro. Eu sim. estava ali em cima cantando, sabe? O trio atropelou as O trio pessoas. atropelou as pessoas, foi uma- Descarrilou não, que não é trem. foi uma atropelou. loucura Eu aquilo lembro, ali. sim. E aí, eu sou dessa geração que tinha uma parte do Tororó, tinha os Secos e Molhados, né? Tinha o Periquito, tinha o Muzenza na Liberdade, ou na Ribeira, Grande museu. tinha o bloco Amantes do Reggae no Pau Miúdo, Afrequetê, Barrabas, Cirandeiros, lembro bem do Barrabas. né? Cirandeiros, estudantes. Barrabas na Liberdade também. Na Liberdade, Desajustados, Troça Africana, Tenda de Olorum, sabe? Então eu sou desse período, Zambi, desse período que tinha o Naganzo no Beiru, sabe? E aí, quando eu começo a fazer essa militância nesses lugares, fazendo música, eu começo a também ficar um pouco conhecido pelas pessoas que estavam cantando. É muito E aí me pouco, dizer um chamavam, pouco, né? porque já era super conhecido. E aí minhas músicas passaram a fazer parte do repertório dessas entidades. Então eu tinha Então música você minha. começou a compor, não tão somente para você cantar, mas também para outros cantores. Porque os cantores de bloco afro, quando a música era boa, eles tinham que cantar música. Entendeu? Ele tinha que cantar música. Então, ele cantando a música ajudava a divulgar a minha canção. Se você vai pegar o primeiro disco do Araqueto, é um disco de capa azul, chamado Araqueto. Nesse disco, Você era o... eu era um dos cantores. Ah. Eu canto uma música, Paulinho Bambá canta uma, Dado Brazzaville canta todas as outras músicas. Porque Dado era o cantor principal na época e ele cantava todas as outras músicas. Sabe? No segundo disco do Araqueto, já é uma divisão. Eu canto uma quantidade, Tatal canta outra quantidade, Buziga canta uma música e Paulinho canta mais 3 músicas. Então eu canto 3 e Buziga uma. Eram 10, 12 músicas, uma coisa dessa. Eu canto 4. Né? Eu sei que isso foi muito importante. Por isso que minhas músicas passaram a ser conhecidas nessas entidades. E aí chega depois a era do axé. Pois é, Tonho, a era do axé, esse disco que você tem, Desejo é Egotismo, me chamou muita atenção O título, né? O título, egotismo, que não é egoísmo, Não, né? não é egoísmo, É diferente. O egotismo ele vai para você falar de você, para você mostrar sua felicidade, etc e tal. E não o egoísmo em detrimento das outras pessoas. O Desejo é Egotismo era me chamou a atenção. Assim, Tonho, por que esse título? Eu digo, ó, é isso. E eu quero esse título. Que é o Tchau, Galera! Que é o Tchau, Galera, porque eu consigo saudade saudade. Essa música, ela surge da seguinte forma. Manolo Pousada, ele é convidado
para produzir. Aliás, convidado não. Ele vai para várias comunidades ouvir músicas. Porque Manolo era um cara do rádio. Sim, me lembro. E da televisão. Sim. E ele começa a ouvir as músicas do Bloco Afro e do samba de roda, samba junino. E ele faz assim, rapaz, que músicas boas são essas? Ele começa a ter contato com os compositores. Dentre eles, estão em matéria. Aí eu tô no Olodum. Aí Manolo faz assim... Manolo morreu me chamando de Neguinho. Manolo... Se eu ouvir Manolo me chamando de Tônio ou de Matéria, foram pouquíssimas vezes. Ele só me chamava de Neguinho. Neguinho, vamos ali. E me levava para vários lugares. Forma carinhosa de chamar. Neguinho, vamos ali. Neguinho, colhe aqui. Me botou para fazer o Circo de Geraldão. Pô, me lembro do Geraldão. Me botou para fazer a campanha na época de seu Luiz Pedro. Luiz Pedro Irujo? Eu fiz a campanha. Caramba, na TV Itapuã na época, né? TV Itapuã. Lembro. Me botou em vários programas. Eu no Olodum, pegava as roupas, os figurinos escondidos do Olodum, ia gravar o programa. E Manolo foi quem me levou para BMG para gravar o meu primeiro disco. E produziu. O Rômulo Portela, fotógrafo, foi fotógrafo do meu disco. Aquela foto minha ali é de Rômulo Portela. Rômulo Portela. Ô, Tony, me fala grande, é um grande amigo, uma figura, de vez em quando a gente se encontra, sabe, uma figura amada. E Manolo, ele começou a falar assim, Neguinho, eu quero te ouvir mais. E eu tinha um monte de músicas. Aí eu cantei pra ele. Músicas que não eram conhecidas. Não. E ninguém tinha gravado. Ninguém. Não eram nem música de bloco. Eu sempre fiz outras coisas, né? As minhas primeiras composições... fora o bloco, são músicas que eu fiz pensando em Giliardi, pensando em Aguinaldo Timóteo. Olha só! Eu tenho isso tudo no caderno ainda, que eu falei para meu filho, eu vou aproveitar esse negócio de arrocha aí, vou gravar isso, todo mundo vai pensar que eu tô montando na onda do arrocha. Cara, e não você tem que gravar isso, cara. E não é, eu falei para meu filho, não, meu pai, vamos fazer. Eu disse, eu vou gravar isso tudo. Eu tenho uma música mesmo que eu digo assim, ó, quando o sol fascinante brilhar sobre nós dois, quando o beijo que é tão doce, mais doce, enobrecer, quando o brilho dos teus olhos invadir sobre a imagem, daí posso viver em plena felicidade, aí vou eu, adorando um beija-flor. Coisas românticas, sabe? E outras canções que eu tenho. Tonho, inclusive, eu quero até registrar aqui que você é um compositor diferente de muitos outros que tem. Você é muito criterioso, sim, respeitoso, uma linguagem muito avançada no que tange ao respeito, ao amor, como é que eu posso dizer? A não vaidade. Eu tenho... assim, uma admiração por muita coisa que você já escreveu, eu lembrei né? de nosso saudoso Rangel. Eu fiz uma música pro Olodum. Da WR? Da WR. Aí o Rangel fez assim, meu filho, cante essa música de novo pra mim aí. Aí eu cantei a música, né? Vai, Olodum, desabrochar a natureza, porque o teu sorriso é uma flor e o teu jardim se transforma em riqueza. Aí eu tenho uma frase que eu digo assim, a noite potente em plenilúnio. Ele, meu filho, por que plenilúnio? Eu digo, seu Rangel, plenilúnio é lua cheia. Bote lua cheia que é mais fácil o povo entender. Eu disse, não, seu Rangel, todo mundo já sabe o que é plenilúnio. Meu povo, na minha comunidade, já sabe o que é lua cheia. As pessoas precisam aprender outras. Mas você fica no dicionário. Eu disse, o dicionário foi feito para isso, a gente buscar, ter curiosidade e trazer aquilo que não está no nosso alcance para uma nova linguagem. O desejagotismo o desejagotismo e outras que eu construí como narrativas que chegaram, né? E Manolo pegou uma música minha, levou para a banda Mel. Pegou uma outra, levou para a banda Cheiro de Amor. Pegou uma outra, levou para Chiclete. Pegou uma outra música minha, levou para Virgílio. Cada um que Manolo fez esse encaminhamento, as músicas hoje são consagradas.
sabe? Virgílio gravou. Quando você chegou, a saudade foi embora, razão do meu viver. A banda Terceiro Mundo gravou. Isso é shot? É um shot. É um shot, né? Banda Terceiro Mundo gravou. Você pra mim é como a íris do céu. Na voz de Dado Brazzaville, que é um reggae. Cheiro de Amor gravou. É um auê, encontrar você. Não é? Asa de Águia. Asa de Águia. É, todo dia no mar do farol. Caramba. Vejo você num banho de sol. Chiclete com banana. Posso sentir. Chega a tocar na sua mão. No mesmo disco. Se me chamar, eu vou ao som de Futacô. Banda Mel, ginga e expressão, vem do coração. É um mar de amor, Zé Paulo. Samba duro na batida, quero ver você sambar. Djalma Oliveira, menina bonita, você não me engana. Diga que me ama, Fuzuê. No Zé Fini da grana, o bolso fica quase nu. A onda agora é andar de buzu. Banda Tapajós. Legal. Mareou, mareou, mareou. Ou seja, eu tive no momento certo, na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa, que acreditou na minha composição e fui apresentando, fui ficando amigo dessas pessoas, aí fui fazendo música, outras músicas. Você está falando da galera do Baiana, mas você Leci Brandão já gravou você? Aí Leci Brandão essa vem, menina, me grava, Beth Carvalho, a Tânia madrinha Alves, do Zeca. Pois é. Beto Barbosa. Beto Barbosa, lá do Pará, né? Isso, Zé Beto. Quem mais gravou música minha também? Tânia Alves. Tânia Alves. Fui gravando, aí depois outros artistas, né? Ô, Tonho, essas músicas eles encomendavam ou você apresentava algumas letras? Alguns me encomendavam. Aí eu disse, olha, mas eu tenho isso aqui. Quando eu cantava, eu quero... Não, eu quero essa aqui. Porque eu dizia assim, ó, meu processo criativo não é pressa. Você vai encomendar, talvez não seja para esse disco seu, seja para o próximo. Porque eu não tenho pressa, eu não escrevo nada para rimar. Amor com dor, não me interessa isso. Me interessa contar história, contar fato. Todas as minhas músicas têm uma narrativa. Sim. Tem um porquê. Como é que desce essas inspirações? Coisas que eu escuto. Tipo, vai eu, Beto Corrêa, um parceiro meu. Eu digo, Beto, vamos ali. Vamos almoçar fora. Ele, pô, malandro, eu queria fazer um churrasco, que ele é todo... Né? Beto Corrêa, cara, é um compositor de clássicos. Eu vou falar só um dele aqui, que é gravado por uma das grandes vozes da música popular brasileira, que é Tim Maia. A música é de Beto Corrêa. Eu bem que te avisei pra não levar a sério. Aí tem telefona pra mim, eu me apaixonei pela pessoa errada. E vários clássicos. Aí Beto fez assim, então vamos ali, eu vou levar você no Rio Vermelho. Vamos lá no Salvador Dali. Aí fomos andando, tá? De repente, cara, passou uma mulher com um celular na mão, discutindo com alguém dela, algum negro. Olha, você sabe... Aí eu olhei pra Beto e digo, pô, Beto, vamos seguir aí que essa porra é da música. Aí Beto, rapaz, a mulher tá invocada. Eu digo, rapaz, da música. Aí fomos seguindo a mulher. E a mulher, você sabe que eu não tô bobeira, né? Não brinque comigo, porque não sei o quê. E que bererê, e que não sei o quê. Isso eu sei que a mulher entrou numa rua assim. Tá? Aí Beto fez, ih, malandro, isso... E a música tá ali nasceu. Isso dá uma música. Eu digo, Beto, já tô com o refrão na cabeça. Ele, é mesmo? Eu disse, é. Eu não dou bobeira, não brinca comigo, que eu não sou brincadeira. Aí Beto, ih, malandro. E o processo criativo de Beto é muito engraçado, que ele incorpora, né? Olha aí, irmão, tem um negócio aqui. Rapaz, é massa, sabe? Tem uma parada aqui. Aí eu ficava olhando pra Beto, eu digo, Beto, vai dar caboclo agora. Ele, não, rapaz, não é isso não, rapaz. Pô, tudo seu é isso. Irmão, aqui, ó, chegou. Eu lhe trouxe uma rosa-flor pra te dar, como prova do meu amor, lhe mostrar. E aí fomos fazendo essa canção. O outro processo criativo. Tá eu, acordei, ia tomar café, Porto Seguro. Aí resolvi sair assim pra dar uma olhada na rua. Tinha uma piscina do lado. Quando eu olhei, vi Reinaldo
na época, a Terra Samba, Terra Samba. e via André Fanzini, que é um grande compositor, né? Os dois conversando. E do lado tinha uma menina que já estava para tomar seu banho de piscina, assim, uma menina bonita. Aí eu olhei para a menina, e eles dois ali falando de música e tal. Eles não estavam nem aí para as meninas que estavam assim, né? Aí daqui a pouco chegaram mais umas outras meninas e tal. Aí vi um cara passar na rua, montado no cavalo, com chapéu de couro, rodando a corda e lapeando o animal. E o animal... Aí eu fiz, porra, Xande tem um negócio que Xande fica no palco, poc. Rapaz, vou fazer uma música com isso, velho. Aí chamei os meninos. Digo, velho, tô com a ideia aqui. Aí Reinaldo fez assim, pô, mestre, nem tomou café, rapaz, o cara já quer fazer música, velho. Eu digo, rapaz, café a gente toma toda hora, meu irmão, vamos fazer música. Tá com violão aí? André, pega o violão aí, velho, vamos fazer uma música aqui, tô com uma ideia massa aqui. Você não viu a cena que passou aqui agora, e eu vi essa cena e vou fazer a música. A música vai ser o seguinte, a gente vai fazer um samba como se fosse uma música naquela época, olha que coisa, como se fosse uma música sertaneja baiana. Aí os caras olham pra mim e falam assim, rapaz, que viagem é essa aí? Você usou o quê? Eu digo, não, velho, é porque é diferente, vai ser um lance diferente. Vamos fazer, vamos lá. Qual é a ideia, mas? Aí eu fiz, a ideia é essa aqui, ó. Eu sou vaqueiro, não dispenso um pagode. Entro na roda de samba, comigo ninguém pode. Chapéu de couro, o cara que passou o chapéu de couro. O rei do meu pedaço. Vejo mulher bonita, o laço. Olha só, laço, que legal. Aí os meninos, rapaz, escreve aí. Grava logo, aí. Começando a escrever, aí saiu a música. E jogo o laço pro ar. Eu sou peão, jogo o laço pro ar. Lá no sul ou no sertão. Então rodou, porque era o cara que rodava. Sim. Joguei, né? O cavalo, poc, já foi. 2 milhões e pouco de cópia vendida. Tá doido, cara. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu ainda há pouco eu falei da sua delicadeza, né? Nas suas estrofes, na sua poesia, no que você fala, né? Com respeito, com delicadeza mesmo. Né? Sim. E tem uma coisa aqui que eu vou meio polemizar. Negro era escravizado, sem dó e sem compaixão. Hoje o negro é liberto. Isso. Não existe escravidão. Existe a mental. Eu quis só dizer que a gente tá legal, que tá tudo certo, mas ainda tem muitos negros que estão presos na escravidão mental. Né? Principalmente quando ele consegue colocar no poder o seu opressor, né? Consegue dar força àquele que vai lhe massacrar pro resto da vida. Cara, você me trouxe uma reflexão muito forte agora. A escravidão mental. A escravidão mental, sabe? Não conseguiu se desvencilhar ainda desse tem passado. Tem muitos que ainda não conseguiram. Tem muitos que vira... Porque naquela época já tinha o Capitão do Mato, né? A própria África em si tinha também as tribos que dominavam. Não era uma escravidão como depois que chegam os colonizadores portugueses, que faz com que aquilo ali seja a escravidão da morte, né? O suicídio, o genocídio, e corpos jogados ao mar para servir de exemplo para que aquele outro que estava ali tivesse medo, não tivesse poder nenhum de se auto-acreditar que poderia vencer o processo escravocrata, né? A gente venceu por lutas, né? Muitas lutas. A minha geração já chega com as coisas meio resolvidas. Aí, não eram ainda resolvidas porque minha mãe morava na minha casa. Eu nasci em uma casa desse tamanho aqui, ou era menor, de taipa. Não tinha água, não tinha luz, não tinha panela. A panela era uma panela de barro, não tinha fogão. E eu sobrevivi nesse lugar. Tem uma música na capoeira que eu sempre digo até, nasci no cantinho do inferno, onde muitos chamam de senzala. Vivia escutando o gemido e o chicote no corpo, a bala, né? A mente colada de açoite, o corpo marcado de açoite, dormindo, escutando o gemido do antepassado numa rede. Então, esse processo da escravidão ainda temos, né?
porque a maioria do povo negro em si não são donos de empresas gigantescas, não tem domínio, né? Muitos ainda não têm casa própria. A gente ainda vive ainda em uma sociedade de muita gente que trabalha para ganhar ainda um salário mínimo, e muitas vezes o mínimo do mínimo, né? Aí você vai para uma festa de largo. Minha mãe vendia em festa de largo, né? Naquela época, não tinha essa coisa de você pedir licença, né, para sobreviver. Hoje você vive em uma selva, né? Que a pessoa que quer sobreviver, levar o pão para dentro de casa, tem que se inscrever para estar ali naquele lugar, trabalhando dignamente. E aí, depois falam do processo da criminalidade, dos que está acontecendo aí no Brasil, no que está acontecendo na Bahia, porque isso faz parte de uma estrutura que ela é organizada para que a pobreza seja sempre a pobreza, né? Então a gente precisa rever tudo isso e tentar na música amenizar, falando de amor, falar de... Tonho, você fez isso divinamente, ainda está fazendo e fará ainda por muitos anos, né? Uhum. O preconceito existe. Existe. Ele é vivo. É vivo, é cruel, é ordinário, no sentido pejorativo, ordinário, não na ordem, mas no sentido pejorativo. Hoje eu já sofro outro preconceito, né? Porque eu tô com 61 anos. Então, se eu chegar no cara palco de e mexer, 38. aí o cara diz assim, você nessa idade, dançando dessa forma, já é um preconceito. É como se o homem, até o ser homem, não pudesse mexer o corpo. A dança, ela é um processo de liberdade. De liberdade. Então, a gente usa o corpo para fazer com que a dança se manifeste em processos... Porque a dança, ela é um processo de como é que eu digo? De repúdio a algo. Cada gesto, as chamadas da capoeira, isso são formas simbólicas de protestos. Você já sofreu algum preconceito ou sofre ainda? A vida inteira. O Tonho Matéria, porque é aquela história, né? O preconceito é como você falou, né? A escravidão mental, né? E às vezes o preconceito, uma pessoa igual a você, com um conhecimento absurdo que você tem, de uma cultura extraordinária. Uma pessoa que encontrou na arte marcial, né? Nas artes marciais, na filosofia, na poesia, na música, essa libertação extraordinária que você tem. Então, subtende-se que uma pessoa dessa envergadura não tem mais como sofrer com preconceito, mas mesmo assim você ainda sofre, Tonho. Sofremos, sim. Nós estamos agora entrando, eu sou um artista negro nessa cidade, né? Tem muitos festivais que estão acontecendo aí falando da cultura negra, mas eu não fui convidado para mostrar minha obra, meu trabalho. Então, a minha leitura é uma leitura de que talvez a minha obra não sirva para aquilo ali, né? Para estar em determinados lugares, ou a forma de meu pensamento, de uma postura, né? de um homem dessa cidade, que eu cuido da minha cidade. Eu não brinco com minha cultura, não brinco com minha arte, né? Aí talvez seja um processo de retaliação, mas não me processa. Não. Para mim, eu não sofro isso. Eu diria, Tonho. Entendeu? Eu diria até essa palavra. Porque eu tenho um ancestral, meus ancestrais cobram. Sim, essa frase que você falou talvez não sirva para você. Eu acho. Eles que não servem para você e não você não serve para eles. Eu acho que eles não servem para você. E os ancestrais cobram, né? Cobram, claro, e todo direito. E você cobram, também cobra para os seus descendentes. Tem uma música do Mestre Barrão que diz assim, eu não tô nem aí. Se você espalhar que eu tô ficando velho pra capoeira jogar, eu não tô. Porque quanto mais a gente envelhece, mais sábio a gente fica, mais responsável a gente fica, mais compromissado a gente fica e mais formador a gente se torna, para que as novas gerações sejam gerações que pensem melhor. Você nasceu com essa missão. Que cuide da nossa cidade. E você... Que cuide da nossa Bahia. Há pouco tempo me convidaram para fazer participar de um debate sobre o berimbau
aliás, uma cesta de lixo para a cidade, né? E tinham pensado no birimbau. E aí ligaram para mim o que é que eu achava. Eu disse, isso é um crime. Falar nisso, deixa eu só. Esse berimbau que você fez o relógio, como é que chama? O relógio que a gente. O Márcio Lima botou birimbola. 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 E que foi para a abertura da Copa e depois agora é uma homenagem ao mestre. Porque mestre Moa. Mestre Moa. Porque a ideia naquela época, a Secopa queria colocar uma baiana. Aí eu falei assim: olha, a baiana é super interessante, porque minha mãe foi baiana, né, de Acarajé, e é um símbolo muito da Bahia, mas em particular da cidade de Salvador. Sim. As baianas que tem mais, como é que eu falo? A cidade que tem mais baianas é a cidade de Salvador. Baiana de Acarajé. Baiana de Acarajé. Baiana de Acarajé. Agora, nós estamos falando, claro que eu fui com um repertório bem, como é que eu falo? Bem produzido, um texto bem elaborado. Uma defesa, né, realmente forte ali naquele lugar. Que eu disse, o futebol, ele está no mundo inteiro. Não está? A capoeira não está no mundo inteiro, mas está em mais de 170 países. O futebol joga onde? No gramado. Aquele gramado chama-se o quê? Aí, cara, todo me olhando. Todo mundo me olhando. Só que aquele gramado é o mato ralo. Mato ralo, mato rasteiro, é a palavra capoeira. Olha lá. Que vem do Tupi-Guarani. Verdade. Quando o jogador faz seu gol, olha o que é que eles fazem? Eles fazem malabarismo. Ele faz um salto, alguns dão uma armada, né? Um da armada dupla, outro se joga no chão, não é isso? Mas quando ele derruba o adversário, qual é o movimento da capoeira que está inserido ali? Está o tombo de ladeira, está a vingativa, aquela armada por trás, sabe? Aí o cara, rapaz, por isso que tem que ser um birimbau. Ô, Tonho, para contar 1000 horas. 1000 horas. Rapaz, e tá lá até hoje, graças a Deus. mais horas aqui. Em uma entrevista, né, você fala sobre a importância de um crescimento sustentável, né? Sim. Versus estrelato rápido, né? O que você quis dizer com isso e o que você faz em prol disso? Eu faço em prol disso, né? Porque assim, você está o tempo inteiro midiático. É importante, né? Porque quem estamos falando com publicitário. Quem não é visto não é lembrado. Lembrado. Né? Se você não vende o seu produto da forma adequada, você não vai ter êxito. Exato. Né? Porque todo produto ele precisa primeiro ter a introdução. E nessa introdução, você precisa criar a confiabilidade daquela pessoa. Isso está na pirâmide de Maslow, né? Sim. Quando se forma a questão das tendências e das necessidades ali naquele lugar. Básicas. Isso. Enfim. Então, você precisa fazer esse avanço. Se você avança e não consegue criar nessa estrutura do avanço a credibilidade para você marcar, você vai para o declínio logo. Por isso que muitas marcas chegam, muitos blogs, muitas coisas chegam, muitas pessoas que querem abrir algo na comunidade, mas você não tem um lugar para estacionar o carro, você não tem sabe? São vários fatores que não tem uma pessoa que consiga vender aquele produto, né? E aí é isso que eu trago para esse momento da fama e aquilo que eu quero dar através de algo que não é a fama. E que as pessoas me veem ali como a fama, mas não é a fama que está dando, fazendo essa entrega. Aí é o ser humano que está fazendo com que a sociedade se molde. É o que está acontecendo aqui agora. O Tonho Matéria que está aqui não é o artista tão somente. Não. É esse pensador. É uma mistura. Esse pensador, esse ser humano que se preocupa com o futuro das gerações. Das gerações, Eu me preocupo muito. Preocupa muito e que sustenta, como você falou, a história dos seus ancestrais. Isso vai além do sucesso. Porque eu digo sempre às pessoas, você pode estar em qualquer religião, gente.
Você pode fazer parte de qualquer religião. Mas não esqueça que você não nasceu no ar. Não nasceu por acaso. Você veio de alguma família, faz parte de algum lugar. E a ancestralidade, ela não é só a ancestralidade da negritude. É a ancestralidade de todos os lugares. Sabe, do alemão. Tem os arquétipos, né? Como Jung traz muito bem, né? Exatamente, até chegar aonde uma consciência coletiva. E até chegar onde é o berço da humanidade. Sim. Porque o berço da humanidade está em África. Não tem como não tirar. Tem como negar. Até o amor nasceu em África, na cidade de Leja. Né? Então, para entender isso eu aprendi num tema do Araqueto. Do Araqueto. Amor, amor. Fui estudar sobre Leja para entender o porquê o amor nasceu. Aí tem a música Itamar Tropicária, né? Leja, a cidade lendária que ao mundo encantou. Segundo a história iorubá, foi lá que nasceu o amor. A rainha estava a banhar-se nas margens do rio. O cupido lançou sua flecha encantada. Que isso é um texto que ele transformou em música, né? Tony, você está dando uma viajada legal aí na África e eu vou te pedir uma licença que eu vou fazer uma viagem aqui rapidinho e já volto para a África e para aqui, tá certo? Tá certo? Eu quero viajar junto com você. E para viajar, um dos melhores veículos é o carro, né? Meio de transporte. E carro, Chevrolet. Nós estamos falando de África, de amor, de antiguidade, da ancestralidade. E eu vou falar de um século. A Chevrolet está fazendo um século no Brasil, agora em 2025, e o seu consórcio faz 47 anos. E essa festa de aniversário, quem ganha o presente é você, que vai comprar o seu Chevrolet através do consórcio sem juros. Como é que funciona o consórcio? É uma reunião de pessoas que se cotizam mensalmente, com um valor mensal, é claro, para um bem comum. E todo mês vão existir as assembleias mensais, claro. Aí o sorteio e depois o lance. Isso é a modalidade do Banco Central, que é o órgão público que rege os consórcios brasileiros e todos os consórcios de outros países que nós já exportamos os seus bancos centrais aí de cada localidade. Só que o lance, a gente, da Chevrolet, claro, ela ampliou, expandiu. Você conhece aquele sorteio normal pela Loteria Federal e o lance que é aquele que ainda mais leva. Aqui na Chevrolet não. A gente expandiu essa modalidade do lance. Tem o lance livre, que é esse que você conhece. Tem agora o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%, nem mais nem menos. É a igualdade que o Tonho Matéria está trazendo aqui entre as nações, entre os povos. Nós somos iguais perante o amor. Então o consórcio Chevrolet também. Todos com 30%, nem mais nem menos. Aquele seu carro, de qualquer marca, de qualquer modelo, traz para o negócio. A gente dá um troco. Se você não quiser ele usar o todo, usa uma parte. E aí você reduz o valor das parcelas vincendas ou encolhe o prazo depois do seu lance. Mas aí você me fala, eu não tenho lance livre, eu não tenho os 30% e nem tenho um carro para dar de lance. Então não posso fazer consórcio? Pode. Chevrolet pensou em você. Existe o lance embutido. Como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Ou seja, você utiliza um percentual da própria carta de crédito para dar o lance. Então, para você comprar um carro através do consórcio Chevrolet, só preciso da sua boa vontade. Você agora vai fazer o seguinte, vai apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. O seu contato vai cair no nosso time de vendas. Nosso time, Tonho, vai tratar essa galera como você trata as pessoas, com humanidade, com humanização, um tratamento de irmão. É isso que a gente faz com a galera e vai te conduzir. Você traz as suas necessidades, a gente vai confrontá-las com as nossas possibilidades e dessa junção, como o Tonho faz aí as músicas, ele tira as ideias e broca mesmo no sucesso. Aí vai sair o seu carro através do consórcio Chevrolet. Perde tempo não. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Tonho, voltei. Voltei para Bahia e para África, né? Tonho, tem muita coisa para gente falar. A gente Você conversando aqui. Aí, um bocado de coisa aqui, eu pensando nas máscaras. Eu estou escrevendo uma música agora falando sobre essa questão do poder das máscaras. É um tema que o Lodum vai narrar no Carnaval de 2026. E eu estou escrevendo algo, trazendo na minha letra esse poder do que representa a máscara, principalmente a máscara africana, né? Porque parece que é algo para esconder
o fantasma, aquilo que as pessoas, que muitos falam e que não é, né? Ô, Tom, você me deu aqui agora, olha como você é um cara abrangente. Aham. Trazendo, a gente falou de arquétipo, ainda há pouco você fala de máscara africana, tal, talvez máscara física. E a pior máscara é aquela que o ser humano tem, né? Exatamente. Por exemplo, eu não sei se eu estou te representando aqui agora, ou é uma máscara minha, é. ou uma máscara sua, Isso. né? Essa... Exatamente. Porque nós temos as máscaras até proteção, né? Que aham. legal, mas conta mais Eu tô sobre. falando sobre isso. Tem uma frase que eu digo assim: eu sou louco por Olodum, pelo Olodum, por me fazer acreditar no poder das máscaras. E aí eu falo, tem uma frase que eu digo assim, Taradadido Dudaia, e eu cito um cara chamado Jaime Figura, Saudoso Jaime Figura, cara. que Nos deixou. representou isso nas ruas de Salvador, e eu sei que muitas pessoas que passaram por ele não entenderam a linguagem. E eu entendia tudo aquilo ali. Ele era meu amigo, a gente sempre se falava, e eu conheci Jaime no Bom Joá. Antes da Antes máscara? das máscaras, ele morava no Bom Joá. Depois ele começou a fazer esse trabalho, que era um trabalho daquilo que ele acreditava que poderia acordar a cidade, né? Principalmente quando você passava em alguns lugares e via as carrancas, que é uma representatividade também dessas máscaras, a representatividade de famílias, de tradições, de costumes africanos, né? Da energia cósmica, da energia da ancestralidade naquele lugar, o que minha família representa. Então aquela máscara ali eu não posso representar a figura física, mas eu trago a figura espiritual através dessas máscaras. Os grandes artesãos, né? Artesãos. Eles fazem dessa forma, né? De trazer a representatividade de um olhar completamente diferente, o oposto daquilo que a gente vê. E que a Itália pega isso e constrói e leva para o carnaval, essas coisas das máscaras, e assume, patentia por si próprio a dominação de que aquilo se pertence e que não pertence. Que nem um carnaval é italiano, que eles dizem que carnaval vem de Veneza, não sei o quê. Não, carnaval ele surge às margens do Rio Nilo. É uma colheita dos plantios daquela época. Do Egito Antigo. O Egito Antigo, sabe? Assim como as primeiras universidades entre Marrocos, entre Canmed, sabe? Então, todas essas estruturas africanas, e é Kemed, né? Kemed, todas essas estruturas africanas que o mundo, quando vai descobrindo, vai reproduzindo. O que nós chamamos hoje de máscara, né? Com os faraós, Ramsés, a gente vai para como é que eu falo? Etiópia. Né? Você tem ali umas máscaras já completamente diferenciadas, já são máscaras físicas, de rostos, que né? traz as lutas, isso que eu uso hoje aqui, máscara. que são os dreads, né? Que isso faz parte de uma revolução de homens por ter naquele domínio ali, aquele lugar ali, o rei, Haile Selassie, preso, né? Ras Makone. Por isso que é o Rais, né? E o Tafari, que é o leão leão de Judá, onde a rainha o rei Salomão e a Maqueba de Axum tenta reconstruir este lugar. A cruz de Lalibela, sabe? O processo do que o mundo hoje tem como as religiões que se fundem nesse mundo todo. E isso começa em determinados lugares. E é preciso que as pessoas estejam atentas a isso, né? E o Bloco Afro me deu esse poder desses conhecimentos. E você traz esse tema agora para o Carnaval Eu trago o Carnaval agora, a gente vai falar só sobre as máscaras. Que legal. E aí eu trago palavras que significam as importâncias do que é a África, quando do que é a máscara. Quando né? tiver tudo isso pronto, você topa vir aqui para contar pra gente? Antes do lançamento, você topa? Doutor, deixa eu te falar aqui, a gente já
Estourou isso Já estourou, né? Deixa eu te falar aqui. Projeto pro futuro, cara, além desse que você tá falando Não, toda do hora, carnaval, toda hora. Gil que o diga, né? Gil, tô com a ideia aqui. No outro dia, Gil pintou. Rapaz, você não para. Né? Eu tenho agora dois projetos de futuro. Um projeto que, por sinal, eu quero aproveitar o meio e o veículo ao mesmo tempo, são dois nos mesmos lugares, né? Sim. Para dizer quem gosta de apoiar as instituições culturais, sociais. Estou com um projeto pela Lei Rouanet, que é para fazer, né, a reforma da nossa sede, né? E aí eu preciso de uma empresa de construção que queira, né, deduzir seus impostos e pegue essa verba. Que não está dando nada, está apenas promovendo a cultura e dedutindo os impostos. Isso, né? A Mangangá hoje ela é uma escola que a gente não trabalha somente a capoeira, a gente trabalha educação social, educação cultural, educação financeira, a gente trabalha educação política, né? Eu estou falando de nomes para não gerir tudo aqui agora, que são muitas coisas que a gente vem avançando, que a gente faz uma entrega no carnaval, que é o bloco da capoeira. Mas a gente antes tem os ensaios, né, do bloco. Além desse... Por que eu estou falando do ensaio também? Porque a gente tem um outro projeto também pela Rouanet, que é um ensaio dos ensaios do bloco, que a gente está tentando, esse ano, fazer uma coisa assim bem interessante, trazer alguns amigos convidados, né? Conversei com o seu Jorge, ele topa chegar aqui, mas tudo a gente precisa do apoio, que as pessoas precisam chegar, mas precisam chegar bem. Claro. Né? São profissionais que estão ali fazendo as suas intervenções artísticas, e a gente precisa ter esses apoios. Além disso, minha equipe, né, que está aqui, que são uma equipe que acreditam que a gente pode modificar. Agradeço a presença de vocês. Né? E a gente vem fazendo tudo em equipe mesmo, pensando. Gil mesmo me manda por semana quantos editais, Gil? Eu só escrevo lá, vou ler. E leio. E leio. Aí galera, o que é que eu faço? Eu repasso, né? Pô, fulano escreve um projeto interessante que é para aqui. Eu passo para essas pessoas. Sim. Não dá para eu fazer tudo, não dá para Gil fazer tudo. Então a gente tem pessoas que vão fazendo essas caminhadas, e a gente vai buscando esses apostos, né? Maravilha. E além disso, o futuro agora logo é um edital que a gente passou pela CEPROME e que a gente vai organizar ou ajudar a organizar mais 10 empreendedores, mães e pais, alunos da Mangangá, que não têm seus maquinários, então eles vão ter seus maquinários agora para gerirem suas atividades. Que legal. Suas Parabéns. tarefas enquanto empreendedor. Parabéns, então, acho que é isso que a gente vem pensando nesse coletivo. Parabéns. E o outro projeto é o projeto de um outro show, que também a gente está com esse projeto aprovado, que é um show com orquestra, que a gente está produzindo, e é até interessante, porque esse show eu vou ter Luciano Calazans, que vai estar junto, Gerson Silva, guitarrista, vou ter Bira Marques, né, maestro Bira Marques, que vai escrever as cordas todas para a orquestra, e a gente vai fazer uma fusão da orquestra de Bira junto com a orquestra Neujubá, com os músicos, essa parceria, que é o bloco afro, de uma forma completamente diferente de tudo que a gente já viu. Né? Alá, Tonho Matéria. Esse Tonho, você conte. Ousado mesmo. Então são os projetos do futuro. Conte conosco, conte com o nosso podcast, não só aqui no YouTube da Band, mas também os meus programas de televisão que eu tenho aqui, Band Bahia, Band Pará, Band Minas Gerais, tá? Tem também no Ceará. E, Gil, conte conosco, tá? Aqui é uma tribuna livre, a casa de vocês. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui conosco, trazendo esses projetos, etc e tal. Eu tô meio aqui, vocês estão vendo meus olhos lacrimejando, é porque eu tô aqui atacado com uma rinite, e eu aproveitei, sabe aquela coisa que você se entrega? A rinite tá aí? Metade foi emoção, velho. Metade foi emoção, viu, Tonho? Você é o cara, velho. Obrigado. Foi emoção. Obrigado. Tonho, então assim, você tem aí alguns segundos para dar um recado para essa juventude aí. Dizer que estamos dando continuidade,
Vamos entrar agora com a Mangangá com um processo de corte e costura, que são oficinas para as senhoras e senhores da comunidade, de várias comunidades. Então, a casa eu não sei onde é que vai caber mais gente. Cabe no teu coração grande. Por isso que esse projeto de requalificar a Mangangá é muito importante para a gente ampliar. Meu sonho é ampliar, meu sonho é fazer um estúdio de preparação para jovens, né? Aquele que quer ser locutor, então a gente vai chamar os profissionais dessa área para darem aula. Legal. Aquele que quer ser técnico, profissionais dessa área para darem aula. Então, esse é o sonho da Mangangá e a gente está fazendo esse avanço e dizer que estamos aqui, estou com um projeto interessantíssimo junto com dois grandes amigos, Tennyson Del Rey e Jorge Zarate, que é o projeto Autorais. Esse projeto ele nasce através de Jorge e Tennyson como um baile de autor, um projeto depois vira baile de autor, depois vai até chegar a Autorais, no qual os compositores contam e cantam as suas obras. E hoje, por incrível que pareça, eu estou indo agora fazer um show com os Autorais. Tá? Maravilha. Então é isso, a gente está desbravando a vida e fazendo a arte florescer. Valeu, Tonho. A sua vida continua começando agora. E eu espero a Bahia, o Brasil, o mundo precisa que você viva no mínimo 150 anos. E preciso, né? Né? Precisamos. Eu tenho um propósito. Opa! Eu tenho um propósito. Valeu, Tonho. Obrigado, Lindo. Aí você vê, ó, podcast Ailson Lino Convida é isso. Esse cara aqui, amigo, ó, é o ápice do nosso negócio. Vamos aí. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Ailson Lino Convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.